אשת אשת חיל נמצא ורחוק Shalom, shalom, Shavua Tov, queridos alunos. A turma está chegando. Temos gente de tudo que é lugar do mundo, começando lá da terrinha da Itália, passando por Portugal, atravessando o Atlântico, chegando lá, chegando no Brasil, depois dançando um tango. Essa é uma aula internacional. Para poder entrar no clima de tefilá, eu sempre tento ensinar aos meus alunos que não dá para fazer tefilá sem se conectar antes, sair desse mundo. Esse mundo a gente está aqui, a gente está aqui ainda. Depois, aos 120 anos, a gente vai para outras esferas. Então, a gente é muito ligado ainda nisso. Então, não adianta você passar 24 horas fazendo itbodedu, se separando das pessoas. É, a Torá ela não quer isso. Daqui alguns dias mais, daqui 2 dias, a gente vai estar recebendo a Torá, matando a Torá, receber a Torá. Essa é a grande. Todo ano a gente renova o nosso contrato. Como cada um que mora em aluguel tem que renovar o contrato todo ano, então, né? A gente está recebendo a Torá, a gente tem que renovar a Torá. Então, pense nisso, pense nessa palavra, renovação. Na vida, a gente precisa sempre tentar buscar melhoras, sempre tentar ser melhor. E no judaísmo, a gente tem a, a, o mecanismo que faz a gente ficar melhor, é a Torá Kedushá. Sem a Torá, a gente não consegue. Hoje pela manhã, eu levantei, tinha que fazer umas coisas, viajar para Jerusalém, e eu fiquei, fiz um acordo comigo mesmo. Assim, olha, tenho que acordar cedo e tenho que ir para a minha tefilá. Eu tenho que botar o meu tefilim, botar meu talit, e tenho que entrar no mundo da tefilá. E entrar no mundo da tefilá, principalmente para os homens, é um pouco difícil, porque é uma preparação. E tefilá para mulher e tefilá para homem é diferente. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem que ele precisa trabalhar. E a mulher, tudo que ela consegue com muita dor. Ela vai ter filhos com dor, ela vai amar mais, ela vai sentir mais, ela vai estar num outro nível. Então a gente vai ver essas duas diferenças entre o homem e a esposa. Na semana passada, a gente começou a falar sobre a tefilá e foi muito bonito, porque eu pude começar a falar como Deus preparou o mundo, né? E preparou o mundo todo, mas ele precisava de uma chave. E a chave para inaugurar o mundo foi a tefilá. A chave para inaugurar o mundo é a tefilá. Ou seja, Rita, as Ritas, se vocês não rezam, se vocês não buscam a Hashem, as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis. Então, a chave para começar o dia de vocês e para todo mundo aqui é a tefilá. Independentemente da kippah, da onde vocês estejam, tefilá abre portas. E a gente vive de milagres. Literalmente, todos os dias é um grande milagre. Então, Deus ele vai inaugurar o mundo e vai esperar que o homem reze, que o homem faça tefilá. Como eu falei para vocês, tefilá é um tema muito difícil de falar. Por que que eu falo difícil? Porque existem várias explicações. E no judaísmo, a tefilá ela é mais centralizada no Sidur.
Mas como é que eu posso fazer minha tefilá no Sidu se eu não conheço o Sidu? Eu não sei a origem do Sidu, né? Eu, maioria das vezes, eu delego ao Hazan, ao Rabino, mas eles são os guardiões da, da Torá e da Tefilá. Não, é uma situação temporária, mas muitas vezes a gente passa a vida toda delegando e a gente fica isento. E aí os cabalistas falam que se a gente não se dedica ao estudo, a gente, às vezes, uma das formas que a gente volta a esse mundo é porque a gente não se dedicou 100%. E aí, como eu falei muitas vezes, a gente está no período da nossa história que as almas não vão mais precisar voltar mais. A gente está chegando, terminando um ciclo de 6.000 anos, mais 200 e pico aí, 216 anos. Então, é notável, é viável, é notório que o judaísmo e a nossa vida religiosa hoje é muito mais superior ao que aconteceu há 10 anos, há 20 anos, há 100 anos, 200 anos, 100 a 1.000 anos. Nós estamos espiritualizados. Semana passada também falei daquela parte que a gente faz da tefilá que a gente acorda. A tefilá, Pergunta. como é que é o nome da tefilá que a gente acorda? O período, né, que a gente fala, Bricat, Shahar. Bricat Ashar. Vamos falar todo mundo junto? Bricat Ashar. Ricardo Achar. Shahar. Shah. Bricat Ashar Obrigado, Shah. Tachar. é, é a primeira parte do Sidu. Onde mais É a marcou primeira. as coisas ali? É a primeira parte. É a primeira parte onde a gente tem conexão direta, eu e a Axé. Eu espero que vocês nunca vejam, mas eu já vi várias vezes. Como Rabino, eu já tive que ver. Eu tive que lá, se despedir da pessoa, fazer o Shema, e depois fechar os olhos dela, e depois levar, lavar o corpo e enterrar. Como Rabino, eu já fiz isso algumas vezes. E pela minha própria experiência, não é muito agradável. Mas é a coisa mais singela. Não posso dizer que é linda, mas é a coisa mais singela. Porque você vê o círculo da vida se encerrando. E aí o nosso medo é morrer, né? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, né? Eu conheci uma lá em Manaus, uma judia de Manaus, não vou falar o nome dela. Ela vai falar, eu vou morrer, mas eu não quero. Aí batia na boca. Não quero, não quero. É, é só medo. Porque a morte é simplesmente só do corpo, é como cortar uma unha, né? A gente não tem medo de cortar uma unha, porque a gente sabe que a unha vai crescer, a gente sabe que ela não vai ficar naquela parte, ela precisa sair, ela precisa ir embora. A alma continua. As leis do Bricat Rachar vêm de cada costume, Ricardo tá? Achar. Cada um tem seus costumes, mas no geral é a mesma coisa, tá? A gente tem A primeira coisa que tem que fazer é fazer Modéani, depois lavar as mãos, depois fazer as nossas necessidades fisiológicas, e depois fazer uma bênção, que eu já falei, é a bênção do Asher Yatzar, que é a bênção mais poderosa. E eu vou desafiar vocês. Se alguém está doente e é acamado e não pode fazer essa oração, tá? Por qualquer motivo,
faça essa oração para a pessoa. Porque mesmo assim, você está pedindo o refuah shelemah nessa oração. Porque olha lá o final. Baruch atah Hashem, Rofé kol basar, uma fila só. Bendito seja tu, nosso Deus, que cura toda a carne e faz voltar a funcionar. Ou seja, aqui essa Berahá está ensinando que Hashem é que controla. Então a gente é proibido falar, aquela pessoa está no caso terminal, não tem cura. Está só esperando. No judaísmo não existe isso. Quando há vida, há milagre. Então, nós não decidimos até o último momento. Por isso, no judaísmo não se faz eutanásia. Eu acho que eu já comentei algumas vezes sobre essa questão da eutanásia, e eu vou voltar a falar no futuro mais sobre essa questão. Vocês lembram? Eu falei sobre isso, né? Vocês lembram? Falei sobre a eutanásia. No judaísmo não é permitido. Depois do Ashertzá, a gente vai ter a oração mais linda. A Rivka falou na semana passada. Elohai neshama shenatata bi tegorá. É uma oração que, quando a gente faz em português, já se emociona, né? Começa bem cedo e a gente já é permitido falar o nome de Hashem. Depois dessa oração, a gente vai ter uma série de bênçãos de agradecimento. Essas bênçãos, né, a gente vai fazer para começar é tudo relacionado à alma que volta. Então, nossa ligação direta com a Kadosh Baruch Hu. Nossa responsabilidade, nossa própria alma para com a Kadosh Baruch Hu, que remenda, que relembra a nossa partida quando a gente vai dormir. O que a gente faz? Criat Shema, a oração do Shema antes de dormir. Eu gravei lá no YouTube uma série de procedura. Quem assistiu, vocês vão ver, tem lá o canal, tá? Já botei, graças a Deus, a gente voltou para o YouTube. Lá eu vou explicar direitinho o que se deve fazer. Criat Shema, os salmos e tudo, para que a gente possa entregar nossa alma, para que ela possa sair, não é para ir para o Gan Eden. A alma vai para o Etz Chaim. O que é Etz Chaim? Árvore da vida. Árvore da vida. Etz Chaim é uma esfera onde todas as almas vão, onde estão dormindo. Lá elas vão estar se recuperando desse período que ela passou aqui na Terra. Porque aqui a Terra não é o lugar da alma. Pesa. Quando pode pegar uma pessoa de 90 anos, a alma dela é intacta, mas o próprio corpo dela está pesado. Ela já está cansada, ela quer ir embora. Não é verdade? Quando uma pessoa mais velha fica, ela já começa, parece que alguém vai fechando as chaves. Né? Ela está ligada aqui, ela quer ficar aqui, mas ela sabe que daqui a pouquinho mais ela vai voltar. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, as almas vão voltar e vai ficar no plano de Etz Chaim. Eu estou sendo claro com vocês, tá? Vocês estão conseguindo aprender? Eu não sei, às vezes eu tenho uma sensação de estar falando de coisas muito mais elevadas, mas eu acho que é importante vocês saberem, porque para mim é muito mais fácil fazer perguntas e respostas, pegar um livro decorado, e não é assim. Para mim, quem estuda comigo, eu quero espiritualizá-los, eu quero deixá-los vocês mais judeus, que a alma de vocês são judias, mas quando vocês são mais judeus, vocês não Lapidar. ficam.
Lapidar. Muito bom, obrigado. É bom que eu tenho um ponto aqui que sempre me passa as informações. Lapidar, sabe por quê? Porque quando você lapida uma pessoa, ela pode circular em todos os meios, mas a essência dela vai ser. A essência dela é como a alma dela, intocável. E cabe os rabinos ensinarem. Hoje sou eu que estou ensinando, mas em cada geração, em cada momento, vocês vão ter outros rabinos. E eles vão, cada geração, a Hashem manda pessoas para ensinar. Por isso, essa é a Torá que a gente vai, daqui 2 dias, vai festejar Shavuot. E Shavuot é um momento, daqui a pouquinho mais vamos falar mais sobre Shavuot, para poder entender o que é Shavuot, o que se deve fazer, Yom Tov, essas coisas todas. Daqui a pouquinho mais a gente vai pular para isso. Seguimos. Depois a gente fez as bênçãos. Começa um período de final do Birkat Hashar, que é as bênçãos que a gente vai fazer, que é o Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech Haolam, Hamavim, Veneh, Shené. A gente vai ver essas bênçãos que vai falar o nome de Deus. Aí começa a falar o nome de Hashem. É tipo entrar no escorregador. Você desceu, no começo é difícil. Você está lá querendo descer, mas quando você entra na tefilá, você já começou. Aí, automaticamente, depois que você se preparou, tem um momento final do Birkat Hashar, que é a mitzvah para todo mundo. Viu, doutora Lívia? Viu, querida amiga Ritas, Libi Akiva, Magno, Marcos, Carlinha, Edilson, Lívica, Diego, Ariel, Luiz, Pérola, Elior, Márcia tá quietinha, Tereza, Josi, André, tem tanta gente aqui, Yosef, o Marcelo, o Bruno, Diogo, a Raia e o Yaron. Tá, todo mundo aqui. Existe uma mitzvah, a Adriana acabou de entrar. Não. Existe uma mitzvah muito importante. Vocês não podem sair de casa sem falar essa berahá. Eu vou fazer o breaking news agora. É o finalzinho do Birkat Hashar, que é obrigatória, mitzvah deoraita, bíblico. Então, se vocês não sabem, vocês estão sabendo hoje. A gente tem que fazer a berahá com kavaná, com intenção, tá? Do estudo da Torá. Ah, mas, Bino, eu não vou estudar a Torá. Eu não vou abrir a minha Torá. Eu vou para o trabalho da minha aula, vou fazer o que eu tenho que fazer. Não, 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 não. Quem te garante, Carla, que lá para o meio-dia você encontrou, ele recebeu o telefonema da doutora Noga ou de algum colega teu aqui no negócio? Olha, tem a Perachá da semana, tem um shiur, tem uma coisa que é muito interessante, a Cabala, o Sal. A gente não é proibido a gente escutar o livro de Torá sem fazer a Berahá. Olha como é que os nossos sábios foram muito sarcos, muito, eu não sei como é que fala em português, foram muito sábios. Eles já tiram a gente da obrigação quando a gente faz essa berahá pela manhã no Birkat Hashar, de manhã. Então vamos fazer junto, antes de começar o nosso estudo da Torá, propriamente falando. Baruch, Atah Adonai, vamos Eloheinu falar junto. Eu melech queria haolam. todo mundo falando junto. Baruch, Baruch, Atah Adonai, Adonai, Adonai Adonai, Eloheinu Eloheinu melech Melech Haolam haolam. Haolam,
Asher Kideshanu Asher Deixando Bemitzvotav Bemitzvotav Al al Divrei Torah. livre Torá. Livre Torá. Aí tem uma outra bênção. Vamos ver aqui. Tem outra bênção, tá? Não sei, vocês estão com o Sidu, né? Tem que estar com o Sidu, porque se a gente não está com o Sidu, a gente vai ficar preso. Essas aulas que a gente está tendo, tem que ter o Sidu. Senão vai ficar palavras ao vento. Né? Bricata chá no finalzinho. E aí, quem quer traduzir essa palavra, essa frase que a gente fez? Em português. Posso ler? Por favor. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificasse com teus mandamentos. E nos prescreveres, nos ocuparmos com as palavras da Torá. Olha que profundo, gente. Uma pessoa que é bem Torá, um filho da Torá, ele não pode começar o dia sem falar essa palavra. E aqui a gente não está falando de vestimento. A gente está falando do coração. Para eu poder começar o meu dia, para eu sair na rua, eu tenho que, pelo menos, falar essa palavra. E aí não tem desculpa. Ah, Rabino, eu não tenho tefilim. Ah, Rabino, eu não tenho talit. Ah, Rabino, eu não vou na sinagoga. Não tem desculpa. É uma coisa que, por isso, o Brikat Hashá é uma oração, um parte da tefilá, que é você e o Borei Olam. Bendito seja Deus. Então você precisa pedir permissão para começar o teu dia, porque tua vida toda é ao redor da Torá. Seja as coisas mais banais ou as coisas mais kadosh. Aí tem uma outra parte, a terceira parte dessa berahá, é Ve'harech na Adonai Eloheinu et divrei toratecha befinu vefifiot amecha bet Israel ve'hieh anachnu ve'tzatzerenu ve'tzerech ve'tzayenu kulanu yodeh shimcha ve'lomed toratecha lesimcha baruch atah Adonai halamed Torah le'amo Israel. Quem sabe traduzir isso aqui, por favor? Traduzir. Rogamos-te, eterno nosso Deus, tornar agradáveis as palavras da tua Torá em nossa boca e no teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes e a descendência dos nossos descendentes, todos conhecedores do teu nome e estudantes da tua Torá. Pelo seu valor, bendito sejas tu, eterno, que ensinas a Torá ao teu povo de Israel. Olha que bonito. E olha, gente, se eu não sei hebraico, faz em português. Eu acho que tem mais valor agora falar essa berahá em português, porque entra no conhecimento, e depois pular para hebraico. Mas a mitzvah é vocês, a primeira berahá e a segunda. E agora a terceira. Aron, faz a terceira berahá. São 3 berahot que a gente precisa falar, Beatriz, no finalzinho das orações do Birkat Hashá. Pode ligar, Alex. Alexa, tudo dia. A página do Sidu, você está com o Sidu qual? Aquele separadi? Ah, Carla, qual é a página, Carla? Do azul é 17. Página 5. 17. Não. Cadê, Carla? Você tem? Se for aquele Sidu azul da Sefer, é a página 17. Tá, mas a da Carla, que ela tem lá em Portugal, é a página 5, Beatriz. Que era? O finalzinho do Birkat Hashá é a berahá da Torá,
Então você vai falar, a gente já falou a primeira, a Carla falou a tradução. Eu quero que você fale a última berahá. São 3 berahot que a gente é obrigatório falar, tá? É de oraita, Até o final não tá? tem E Hatorá? aluno do Rabino Franco tem que saber disso aqui. Se não souber disso aqui, tá perdendo tempo, gastando tempo, dinheiro, podia estar assistindo televisão. Peraí, Agora, o final não tem Hatorá? não. A gente tem Notena Torá, é isso mesmo. Baruch A atah gente Hashem Eloheinu melech haolam, asher bachal banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Hashem não tem Hatorá. Notena Torá, por favor, faz a tradução. Tem a tradução exata aqui. Você não tem a tradução? Não, eu tô com o Sidur todo hebraico aqui. Eu não vou lembrar de Então, cabeça Carla, completa. por favor, Carla. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Uhum. Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorga a Torá. É o que eu tenho. Senhores, Beatriz, muito bom. Vamos lá. Bezat Hashem, todos os homens, no futuro próximo, quando terminarem o processo de vocês, de uma forma alárrica, eu não posso prometer nada. O meu papel aqui é ensinar. Eu acho que o papel é melhor ensinar do que fazer vocês, Baruch Atah, que bom que tá, Shazam, ser judeus e judias. E aí chegar dentro da sociedade, do templo ou da sinagoga, e ser judeu para inglês ver. É tão triste. Você só está lá porque não está entendendo nada. E quantas vezes as pessoas se sentem assim? Então, o meu papel como rabino e como professor é ensinar vocês a fazerem tudo como se conforme. Não há desculpas aqui. Então, a minha preocupação com os senhores é o seguinte: Bezat Hashem, tá? Quando vocês forem subir a Torá, o homem ele precisa saber essa berahá de cor. Imagina você, ele vai ser Yavod, venha eu não sei como é que vai ser o nome do Magdo em hebraico, mas Yavod, Magdo ben Abraham, ou eu não sei como é que vai ser. Aí ele vai subir lá, aí ele não sabe como chegar, tá lá transliterado. Aí o Razan tem que ler aqui. Aí ele vai lá, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Hashem bachabanu v'kol amim benatalanu, em Torato Baruch atah Hashem noten a Torá. Carla e todo mundo que tem miúdos pequenos querem decorar, peguem os seus miúdos e falem assim, vamos lá aprender. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Hashem bachabanu v'kol amim benatalanu, em Torato Baruch atah Hashem noten a Torá. Ah, quer aprender o Moderni? Pega o miúdo e vai lá. Moderni, pode, hoje em dia tem transliterado. Mamãe, o que é isso? Aí você vai fazer a tradução em português. O importante aqui é que vocês precisam decorar essa berahá. Essa berahá é deorai. Seja para homem, seja para mulher, ela vai pegar a sua Torá, vai estudar a perachá da semana. Qual é a perachá da semana? Berru, ai, Berru Kotai. Números, para nós é números. Isso, Bamidbar. É Bamidbar. Ah, Bamidbar, já é da outra A gente semana. já Bamidbar. começamos um livro novo, É, Bamidbar. 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 A gente já passou. Vamos falar. Bereshit,
Bereshit. Bereshit, Shemó. Bereshit, Shimó, Bereshit. Pera aí, calma, calma. Vamos, nem todo mundo está no mesmo nível. Vamos todo mundo junto, juntinho. Bereshit, 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 Shemot, Shemó, Shemot, Vaikra, Vaikra. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Bamidbar. Bamidbar, Bamidbar, E o último livro, Devarim. 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 Então a gente está no Devarim. quarto livro. É. Gente, daqui a pouquinho é o final do ano. Falta pouco mesmo. Daqui a pouquinho termina o ano judaico. Então, quando a gente chega no livro Bamidbar, a gente tem até quantos meses para terminar, chegar no Devarim? Hum, 2 meses. 2. Ok. Bereshit, 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 Shemot, Shemó, Vaikra, Vaikra. Vaikra, Bamidbar. Bamidbar. Bamidbar, Devarim. E o último, Devarim. último Devarim. Devarim. você sabe, o judeu ele tem que saber desses livros. Ele tem que saber, esse é o básico do básico. Ele não sabe, tem que rever o que quer. Então, Berahá de Oraita, para poder estudar a Torá, precisa fazer a Berahá que a gente faz agora, que é Al Divrei Torá, essas 3 Berahot que a gente fez. É como se fosse pedir uma permissão, gente. Eu não faço a Berahá, Shehakone Hativaro, ou pego um morango, faço Hadamá, ou pego uma bolacha, faço Mezonot, ou lavo a mão, faço a Motzi Lechem Minahar. Todas essas questões a gente pede permissão para Hashem. A gente vai entrar. Tem um livro aqui, que eu já separei, a gente faz parte da Tequila, é só de Berahot. Senhores e senhoras, até o final desse semestre, até o final do ano, eu quero todos, pelo menos sabendo todas as Berahot, a ordem, porque é o básico. A gente vai falar mais sobre isso depois. E por último, para terminar, e para a gente possa caminhar no Sidur, tá? A gente tem a bênção, importante, tá? Ter intenção. Quando você vai fazer a berahá da Torá, viu Beatriz, viu Rita, viu Naftali, viu Magno, viu Marcos, viu Juliano, viu o Jacob, Marie, Davi, Daniel, Aron, Rita, Edilson, todos, tá? Josiane, Terezinha, é colocar a intenção. Tudo na vida tem que ter intenção. Até para tomar banho a gente tem que ter intenção. Se eu não quero tomar banho, eu não vou tomar banho. Até comer eu tenho que ter intenção. E acreditem, até para trazer almas para esse mundo, que são os filhos, precisa ter intenção. Conversando com algumas pessoas, alguns alunos, eu não posso trazer tudo. Por isso, às vezes, as pessoas estudam 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ainda não chegaram a ver melhoram muitas coisas. Mas vocês viram que é um estudo que, às vezes, a pessoa termina o processo e ainda continua estudando, porque é muita informação. Mas eu queria só deixar uma coisa bem importante para vocês. Kahal Kadosh, meus queridos alunos santos, existe a pureza familiar. Tahara Mishpachá. Um aluno meu, um homem, ele não pode tocar em uma mulher.
se não for a mulher dele. Eu sei que é cultural, somente no Brasil. O brasileiro, ele toca, como é que você está? Ou já chegou, querida? Beijinho, 3 beijinhos. Em Portugal também tem isso, né? Dos beijinhos, quando você conhece uma pessoa. Mas, no judaísmo, como tudo é relacionado com santidade, um homem e uma mulher não pode se tocar quando eles não estão santificados um para o outro. Tanto que eu vou explicar para vocês. Cadê minha mãozinha? Tem uma mãozinha que eu boto o anel. Rabino, eu Tá? pensava que era só no Shabat, Não, não. Em tudo. em tudo. Um Obrigado. homem não pode tocar uma mulher, porque um homem ele é Casado, não diferente é? da mulher. Não, É, um homem em geral. em Um geral. homem, se um homem toca numa mulher, ele pode despertar coisas. Ou não. Ou uma mulher toca no homem pode despertar. Não sei, tem tanta gente que está só. Então, aqui tem uma mãozinha que eu comprei lá na Polônia, só para vocês terem uma ideia. Quando um casamento, o Bezat Hashem, o Mordecai e o Marcos, casar, a Carla, todo mundo for casar, uma das partes da Rupá é o seguinte: Marcos, ele vai comprar um anel. Esse anel tem que ser de ouro. Se lembra lá, Rita, quando você casou? O que a gente fez? O Rabino que te casou, o que o Rabino fez? O Rabino chegou, perguntou para o noivo: Vem cá, tu compraste esse anel? Ele, ele falou: Fui, eu comprei. Aí a gente vai lá ver, é ouro, né? Tem gente que bota assim, para ver se não dobra, né? Porque pode ser latão. Tem que ser ouro. E aí ele comprou. Agora, Rabino, ele comprou faz muitos anos, agora já é meu. Então o que tem que fazer? Foi no caso da Rita. Ela vendeu para mim por um valor de R$ 1, um shekel, e aí eu peguei e vendi pro esposo dela, pro futuro esposo, que já vive muitos anos. Religiosamente, porque ele não podia dar uma coisa que já era dela. Então, quando vocês forem casar, e você sabe, tudo é despesa, tudo é caro, né? Se o noivo, né, Marcos? Marcos tem uma cara que vai comprar quando casar um outro anel para a esposa, né? Quando casar na Rupai Kedushim, Um amém? E diamante. aí, com diamante, não pode. Não pode ter nada de marcas ou escrito, tá? Ele tem que ser completo, porque o casamento ele não pode ter altos e baixos, mesmo que tenha altos e baixos, ele não pode ter empecilhos. Então Rabino, ele tem que então ser aquela gravura que a gente faz dentro da aliança com o nome dos noivos, no caso a esposa tem o nome do marido e o marido o nome da esposa. A gente não deve ter então nem essa escrita por dentro? é, é, tem que perguntar a um rabino. Eu particularmente não acho legal, mas aí tem situações, tem situações. Eu estou mostrando que fora não pode. Não pode ter nada fora. Talvez dentro possa permitir, mas fora não pode. Então tá. Aqui ela é noiva, a noiva está aqui e ele não pode tocar na noiva. Ele não pode tocar na noiva antes e depois. Aqui em Israel, tá? Jovens de 18 anos que estudam no Yeshiva, ele não tem contato com a noiva, ele pode falar. Então, tem um programa aqui em Israel, na televisão, muito interessante, chama Shidurim. É um programa, tipo Big Brother, mas judaico. Então, tem uma mesa, assim, que tem todas as pessoas que fazem Shidurim aqui no país, aqui em Israel. De Bnei Brak, de Jerusalém, do norte, do sul.
parece um parlamento, só as mulheres e os homens que casam. Né? Então eles sentam numa mesa e aí eles ficam olhando quem é essa aqui, ela tem 36 anos, ela mora em Benebrak. Aí tem esse aqui que tem 38 anos, mora em Jerusalém. Aí vai passando as fotos de cada um, aí eles começam a dizer, não, o que eles fazem? Ah, tá, vai dar certo, não vai dar certo. Aí eles mandam uma mensagem para os candidatos e já marcam um encontro no hotel. Aí tem o rabino dos homens e tem a rabanite das mulheres. Eles não se conhecem, É um nunca se Tinder, né, viram. Rabino? Eles não se conhecem. E aí eles vão chegar lá e vão sentar e aí vão conversar. Tem 1 hora para conversar, ou 2 horas, ou 3 horas, dependendo da sintonia. E depois ele sai e levanta o telefone para os rabinos deles. O que você achou? Foi bom, gostei. Vamos marcar antes. Quando eles fazem o match, né, quando eles realmente mostrou interesse, detalhe, gente, eles não se tocaram, não se abraçaram, só conversaram. Um carinha com o outro, sabe assim, tem muito aqui. No final, ele vai avisar para o rabino, o rapaz vai falar para o rabino, e ela vai falar para a rabanite. E aí, no final, querem sair de novo, o que vai fazer? Eles vão pegar um prato, e nesse prato vai escrever o nome da pessoa, por exemplo, vamos botar um nome aleatório, Vívica, tá? Aí depois vai botar o nome do noivo. E ali eles vão ficar ali em observação. Escreveu, e os rabinos vão para aquele parlamento, né, que os shiduchim vão ficar ali, segunda entrevista. Aí eles Rabino, vão. repita aí, por favor, que é muito importante essa informação. O que eu É tenho que muito. escrever no prato? Quero O todos os pessoal tá detalhes. gostando, tá gostando. Eu ia falar de tefilá, mas isso faz parte da tefilá, gente, a santidade do povo de Israel. Eu sei que é difícil porque a gente já está na melhor idade, aí os quarentão, cinquentão, né? Que vai casar, mas só para vocês verem como é que funciona aqui em Israel. Ele vai, vão sair, o Shidu vão ver, vão se dar certo, e aí vão falar o que gosta, o que faz, idade. Se saiu no primeiro encontro, eles vão falar para o rabino e para a rabanite, né? Gostei, vamos sair de novo. Porque se não gostou, pronto, acabou, ninguém precisa mais se ver. Os próprios rabinos vão comunicar a noiva ou o noivo. Pronto, acabou. Não tem aquela situação, olha, seria legal, mas não vai dar certo. Né? Quem já passou por uma situação dessa? Né? Olha, isso é legal, mas não vai dar. Né? Então, já nesse primeiro encontro, já resolve os rabinos, olha, não deu certo. Pronto, é cada um não só. Saiu na segunda vez, aí eles vão, perdão, na segunda vez, eles vão pegar, deram certo, conversaram, não sai mais de dia, sai de dia, não sai mais de noite, sai de dia. Por que à noite? À noite você passa alguns detalhes, de dia você vai ver realmente. E de noite você pode botar uma maquiagem bonita, né? De dia no calor a maquiagem derrete. Aí vai ver se realmente gosta da pessoa ou não. Né? Então, vai saber. É importante ver de dia e de noite. Aí depois que saiu, ficou conversando. E não tem esse negócio de pegar telefone e falar. Não, não, não. Eles não têm um telefone nenhum. Os rabinos é que vão dizer, olha, não quer marcar o date, né, o encontro, quando? Ah, amanhã, que horas? 18 horas, tá tudo bem. Aí vai ligar para a Rívica e vai falar
Moshe, ou o Arão, vai dizer assim, vai marcar 17 horas no hotel tal, tal, tal. E aí eles vão estar lá no segundo encontro. Tem nada de trocar telefone, porque você sabe, trocou o telefone não tem mais to-do. Não tem mais encontro, tem WhatsApp. Aí acabou. A ideia é construir uma casa, casamento. Aí depois desse encontro, os rabinos vai dizer, olha, querem continuar? Queremos. Aí vai fazer o voo. Voo em hebraico, ou Yiddish, um prato, e aí vai escrever o nome. Rivka e Moshe Aaron. Aí esse prato vai ficar ali na mesa dos shidduchim, das pessoas que trabalham com Chico. E aí eles vão pro terceiro encontro. Aí vão fazer um passeio. Aí eles já estão mais íntimos, porque já vai saber mais da vida de um e de outro. Quantos filhos querem, o que quer fazer, né, onde quer morar, o nível religioso. Eu sou marroquino, Livorno, ela é Rabada. Como é que vai ficar? Chamar machirrista, ou não é machirrista, Rabada. Você tem que conversar. Esse é o período. Depois disso, ele vai voltar para casa, o rabino vai pegar o telefone e vai falar: e agora? Vocês vão sair pela última vez e dali vocês vão decidir. Aí eles saem mais uma vez e aí eles já sabem que tem que decidir. Na terceira volta já tem, já sabe, conversaram 7, 8 horas. Vamos, é tipo um tobogã, sabe, gente? E aí eles saem, conversam, depois a Shadchanit e o rabino, a mulher e a rabanite e o rabino vai chegar e vai falar, e aí? Ela disse, eu quero. E ele vai dizer, também eu quero. Aí, imediatamente, terminou a alegria, ele liga para os pais, vão noivar. Aí ela liga para o pai ou para a mãe, vão noivar. Isso de dia, tá? Tem que ser de dia. Porque à noite tem que ser o noivado. E aí, rapidinho, uns trazem bureca, outros trazem refrigerante. E as famílias, gente, olha que loucura. Gente que você não conhecia, era só um casal falando, que se viram 3, 4 vezes, vai marcar na casa de alguma família, e aí vão reunir as famílias. E aí, uma das cerimônias é pegar aquele prato que está o nome da pessoa, dos noivos. Aí, se a avó materna, a avó do noivo e da noiva estão vivos, vão pegar o prato, vão para a sala, vão botar dentro de um saco e vão jogar no chão e quebrar. Como um selo, um trato. Agora, não é casamento só de da Rívika com o Xerão. É também da família Prone, da família da Silva com a família Pereira. Vamos botar esses sobrenomes. E aí começa o noivado. Desse E noivado, essas horas elas têm que ser sempre sozinhos, ou tipo algum evento em grupo, alguma coisa assim, não, também conta para é o conhecimento. Bruno. Não, eles têm que estar num espaço público, né? Um Não, eu sei, eu hotel. digo assim, por exemplo, se tem mais pessoas conversando, Não, não, aí não, eles não, não, estão não. conversando É também. só o Abraão e a Rita. Vamos ver lá se vão bater. Vamos ver. Vão conversar e vamos ver. Por mais que o Abraão queira dar um abraço na esposa, não pode.
Porque se não for, você está trazendo uma energia para a pessoa. Por mais que ambos queiram. Se a pessoa não está 100%, não faça nada. Porque você está trazendo maus julgamentos para você. Então pode trazer você para pecar. Então quando você toma uma esposa ou um esposo, não é só o físico, é a alma. E aí até o casamento é uma outra situação. Voltando na questão de não tocar, ele só vai poder tocar na esposa depois que ele passar por o pai que é do Chile. Eu me lembro quando eu casei a Rita e o Abrão, a Rita teve que dar umas voltas. Quantas voltas deu? Até cair, né? Foi 7 voltas. 7. Naquele momento, a Rita e nem o Abraão, esposo dela, podia tocar nela. Nenhum podia se tocar. Por que que ela faz as 7 voltas? Alguém sabe? Por que que as 7 voltas? Lívia, a doutora Lívia está nostálgica dessa cara dela. Eu cheguei atrasada, estava fazendo exercício e a aula tá tão boa, me arrependi de chegar atrasada. Mas vai fazer exercício, é bom fazer exercício. Você quer saber das 7 voltas? Das 7 Eu voltas. Por que tem que nunca fazer? dei, eu nunca dei as 7 voltas. A Rita Mas pode na falar. teórica, tem que ter a teoria. Para você saber fazer, né? Tem que, exata Olha, chance. eu Daqui a alguns acho. meses eles vão casar você. Ai, ai, ai. Eu tenho medo das premonições do Rabino. Eu não falho, Eu não. lembro, eu gravei sobre o que eu amo, que é a Cabala, né? Não. Que as 7 voltas têm um significado espiritual muito importante, porque elas, de alguma forma, elas estão na árvore da vida representando que aquelas duas almas vão se unir. É uma coisa espiritual, uma coisa do Zohar Kadosh. Agora vocês entendem que o tocar, quando vocês esperam o momento certo para tocar, por mais que seja difícil, lembre-se de Yaakov por Rachel. Ele pensava que ia casar, trabalhou 7 anos, coitado. Aí quando chegou lá era Lívica, ou era Leia. A linha. E Leia, e depois ele trabalhou 7 anos mais para poder casar com Rachel. O importante é esperar. Cada caso é um caso. E esse caso é muito importante saber que, tem gente que já vem com uma história, né? Tem gente que conheceu o judaísmo com o esposo e com a esposa. Como é que vai agora, né? Não. Aí a gente tem que preparar os nossos filhos, onde já tem uma história. Aconteceu, já está casado, mas mesmo assim, mesmo casado tantos anos, no dia do casamento, a gente tenta sempre fazer uma separação, sempre tentar mostrar que aquele momento é um momento muito especial. E isso foi toda noiva. A mitzvah de um casamento não é alegrar o noivo, É alegrar a noiva. é alegrar. Se a noiva está contente, o homem pode estar chorando, mas a noiva está contente. É sério. Está fazendo a mitzvah. É. Mas só que o problema é o seguinte, gente, a gente tem que entender que a gente vive numa geração que tudo é muito difícil. A gente pensa que a teoria que eu estou falando aqui é bonita, mas, poxa, eu nasci no Brasil, nasci em Portugal, nasci numa outra cultura, então eu não vivi a cultura de Israel.
Gente, eu vou explicar uma coisa. No período da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, lá na Polônia, lá na Europa, ou lá no Marrocos, onde tinha judeu, quem, quem cuidava do casamento, quem era? Os pais. A menina chegava Casamento com 18 arranjado. anos. Hã? Arranjado. É do casamento arranjado. Você conhece? Eu conheço muita gente que casou assim, até hoje estão juntos. Estou mentindo? Tem. Só que hoje, tanto aqui em Israel, estou pegando a Coca-Cola que o Arão deixou aqui, que não é zero. Eu esqueci de pegar. É. Eu ia trazer pro bolo. Bom, esquece. Bora. Vamos. Amém. Casamento arranjado. Funcionava. Hoje, não é assim. A gente vai ver muita gente religiosa com 36 anos, 38 anos, nunca casaram. Por quê? Seleciona muito. Não é só religioso, não. É nossa geração. Ah, eu Verdade. gosto dele, mas ele é pobre. Ah, eu gosto dela, mas ela não tem o nariz que eu gosto. Ah, ela é um pouquinho cheia. A gente tem que entender que ninguém é muslam, como fala em hebraico, é perfeito. Então, realmente, quem quer ter um compromisso e não está conseguindo ter esse compromisso, tem que começar a trabalhar em si. Agora, sair de date, conhecer uma pessoa e tocar na pessoa, ou até fazer outras coisas com a pessoa, vocês estão trocando energia. E isso é costumes dos povos que praticam idolatria. O povo de Israel é um povo santo. Então, é troca de alma. Tanto que a Kabbalah fala que uma pessoa que deita com uma outra pessoa, ela recebe a alma daquela pessoa por 3 dias. Vice-versa. Agora, imagina a pessoa que vai dormir com um batalhão. Aí não sabe por que a vida dela tá uma bagunça. Então, quando uma pessoa é consagrada para o seu esposo ou para sua esposa, só ele pode tocar. Só ela pode tocar nele. Por isso, para explicar a lei do Shomer Guia. Shomer Guia é não tocar. Mas a gente tem que entender que a gente não está na geração, até mesmo em Israel. Aqui em Israel é mais normal porque tem muito religioso. Mas se você está no trabalho, eu lá em Portugal, quando era rabino, a Beatriz está aí? Beatriz está por aí hoje? Beatriz? Rabino? Sim, não Ah, ouvi. ó, Beatriz, deixa eu lá falar. Quando eu era Portugal, quando eu era rabino lá em Portugal, lá em Belmonte, teve um programa da televisão RTP. Geralmente é no período de dezembro, eles fazem as festas das luzes. Já escutaste na festa das luzes lá de Belmonte? Sim. E aí a RTP foi fazer uma reportagem, e a cidade fica toda cheia de luzes, e também tem a colônia, a comunidade judaica de Belmonte, que acende as velas, as velas de Hanukkah, uma Hanukkah muito bonita ali. Então fizeram a parte cristã e depois mostrar a parte judaica. A vila é muito bonita, fica toda cheia de luzinhas, bem bonita mesmo. Ao chegar na parte judaica, a entrevistadora, uma gaja muito bonita, loura, muito bonita. E eu falei para ela,
antes da entrevista, olha, no judaísmo, a gente não toca nas mulheres, só toca na esposa. Só toca na esposa. Então, eu sei que tem um costume em Portugal de dar os beijinhos, abraçar, né? Com uma forma de respeito, nada de no sentido. E eu falei para ela que conversasse comigo de uma forma mais amistosa. Eu estava representando a comunidade judaica de Belmonte, em Portugal. E como senhor rabino. Não, claro, não se preocupe. E eu fiquei ali aos pés da menorá, da Hanukkah, esperando a Gaja. Eu não posso falar rapariga, o pessoal brasileiro vai ficar. Mas enfim. É, Gaja a também menina, não. A mulher. É a uma mulher, mulher. a mulher, descer aquela parte ali do Luiz Mourão, não sei se conheces, Conheço. onde tem a menorá, Sim. e era frio, 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 estava muito frio. E ela veio cantando, pulando, e agora é a hora de conhecer outras culturas, cultura judaica também, Belmonte. E aqui está o senhor Rabino. Estava eu do lado do presidente da comunidade e veio a mulher. Está aqui o Rabino. Aí pegou, senhor Rabino, aí pegou, me abraçou, me puxou, me deu 2 beijinhos e fez assim. Aí tinha o presidente da comunidade e o vice ao meu lado. Isso as câmeras filmando. Estava ao vivo na RTP. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um empurro nela? Estou no inferno, abraço o diabo. Seria assim? Eu fiquei, eu fiquei sem ação, porque não era o Abraão, era o Rabino, uma instituição. Mas eu tentei agir da melhor forma possível para não transmitir e não gerar nenhum tipo de antissemitismo. Fez bem. É muito difícil. E eu lembrei disso de uma situação. O rabino-chefe da época, o rabino Mordecai Eliyahu, Zichron Livracha, rabino-chefe de Israel, na década de 80, recebeu a Dama de Ferro. Quem foi a Dama de Ferro? Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Ela veio a Israel e foi o rabino-chefe recebê-la com o primeiro-ministro no aeroporto. E aí ela chegou, e você sabe, tem o cerimonial, tem que dar a mão. E o Diplomático. rabino é diplomático, né? Senão você não faz isso, você vai criar um problema diplomático. O que o rabino Mordecai Eliyahu fez? Chegou lá, todo mundo, e olha, quem não é religioso aqui em Israel, não está nem preocupado com a Margareta, tá preocupado em ver se o rabino vai apertar a mão da mulher. Tá aí, ó, é De reformista, novo. né? Tá aí, ó, toca em mulher, botar ele no fogo. Como é que o rabino sai dessa? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, não é, Rita? Como é que o rabino saiu disso? Com a luva, Rabino. Não. Pensem, sim. É, Pensem, agora doutores. acabei. Lembre-se. Vamos lá. Magno, pense. Alunos meus têm que pensar. Japoneses. Hã? E isso, acabei de Passa pensar como os aqui. japoneses. Como é que os japoneses fazem? Só dá Sim? só curva levemente. Mas não é Mas diplomático. Rabino, Não é? eu já pensei aqui, acabei de descobrir por que que o senhor tem aquela mão ali extra. Para puxar a mão, pega uma mão de plástico, de Pega uma negócio, mão extra e aí você bota no paletó, aí
Puxa, É, pô, que macabro, né, é gente? difícil. É Como é que situação sai difícil dessa? essa. Como é que sai? Vamos, eu quero que vocês pensem. Até porque não dá tempo de você explicar tudo ali porque não pode acontecer aquilo. Mas você Muito acha que o difícil. Rabino não pensou nisso? Ah, deve ter pensado, né? Ele Por devia isso a ter gente ido tem para que esse encontro entender super o preocupado. nível dos rabinos. Uma pessoa que é juiz no judaísmo, ele não é juiz só porque ele comprou. Eu sou rabino, mas eu sou rabininho. Juiz estuda muito, muito, muito. Se você tem o mérito de morar numa cidade que tem um juiz e tem acesso a um juiz, valoriza ele, porque ele é um Sefer Torah. Ele é uma coletânea do Sefer Torah. Eu tenho alguns amigos rabinos juízes e eu muitas das vezes levanto e falo com eles. Como é que o Rabino Mordecai Eliyahu saiu desse rabo de Usou uma saia? luva. Não, não usou nu. Márcio, não usou. Vale, E- vale pode levar a falar, então. esposa para cumprimentar? Ó, faz o seguinte. O Rabino Mordecai Eliyahu fez uma coisa que chocou e deixou a Margaret Thatcher muito contente. Quando ela desceu do aeroporto, desceu do avião, estava toda a comitiva, primeiro-ministro, presidente, chegou o rabino-chefe, todo mundo estava só na câmera Big Brother para ver se ele estendia a mão. Uhum. Ele estendeu a mão, Mas não mas tocou. não foi para a mulher dele, não foi para Margaret Thatcher. O rabino Mordecai Eliyahu viu que a Margaret Thatcher ela tinha um esposo. Hum. E ele olhou para Margaret Thatcher, apertou na mão do esposo, esse aqui é para você, e pegou a segunda mão e disse, esse é para você. Esse é para você. Infelizmente eu não posso tocar, porque quem pode tocar em você é seu único esposo, é seu esposo, que acompanha você em todas as suas viagens. Seja bem-vindo à Terra. Lento. Não dá para bater palma? Uhum. Então, às vezes, tem situações que a gente, a mão não sabe onde vai botar, né? Quem quer seguir, principalmente quem é advogado, médico, tem contato com o público, é difícil. Mas, tipo assim, olha, eu não. Muitas vezes eu falo, Rabino! Aí abraço eu, olha, para você, se sente abraçado. Ó, felicidades. Ó. Tento sempre, se não deu, como a repórter que deu, não tem problema, gente. Não foi nossa intenção. Mas entendam que não é questão somente o físico, é questão espiritual que eu expliquei há pouco. Entende? Do relacionamento, da questão de se preparar para o seu esposo ou para a sua esposa. Porque quando você só pode tocar no seu esposo, na sua esposa, e você espera por isso, o relacionamento se queda muito bonito. Na vida, às vezes, muitas vezes no judaísmo a gente precisa ter um recado. E o recado só acontece de fato e de lei quando o casal está na sua intimidade. Ashkenazi e Sefaradi têm diferenças, mas quando você santifica seu esposo ou a sua esposa, você está dando o propósito para a criação. Ah, mas Rabino, eu já vivo muito tempo com meu esposo, como é que eu vou fazer isso? Não. Olha, eu só posso tocar no meu esposo. E meu esposo não pode estar tocando na. Ah, mas não tem intenção.
a intenção, como eu falei, tudo, a vida tem que ter intenção. Rabino, posso falar uma coisa só que eu lembrei? Fala. Eu lembrei quando eu e a minha querida Rita saímos do mikve, que o senhor olhou para a Rita e disse: Rita, como você tá bonita. Eu acho que parecia assim que ela realmente ia Eu casar, falei né? isso? Eu falei isso? Falou, a minha Eu não memória é lembro. boa. Falei, Rita, é isso? Falou. Viu? Caraca, Porque 8. realmente tinha uma coisa diferente na fisionomia dela. Que bonito. Gente, olha, eu sou muito orgulhoso. Eu tenho aqui 5 alunos, eu acho que é isso. 5 ou 4 alunos que saíram de um mikve, já podiam ter tudo para ser livre e não me ver nunca mais, querem vir para aula. Porque é gostoso continuar estudando, né? É muito importante aprender, crescer na Torá. A gente falou de tefilá, falou, vai continuando falando, tá? Da lei do Ehud, que é da separação, da pureza familiar. Agora eu queria comentar, falar um pouquinho, para aproveitar o nosso tempo, que é muito importante, para falar de Shavuot, né? Shavuot agora, daqui 2 dias. Shavuot vai falar literalmente da mitzvah de estudar a Torá e também é o período de lembrar de quem? Dos Gerim, dos convertidos. Quem é a patrona dos convertidos? Ruth. Ruth. Vocês sabiam que todas as leis no judaísmo sobre conversão saíram do livro de Ruth, tá? Naturalmente, os rabinos vão trazer mais detalhes, mas existe um valor muito importante que a gente precisa entender. Não é mitzvah se converter pessoas para o judaísmo. Não é um preceito. Mas o que é mitzvah? Qual é a mitzvah para o convertido? Uma pessoa que é judia deve fazer com um convertido? Amar o convertido. Quem falou isso? Magno. Mark, você está certo. Como é que eu posso amar? Hoje em dia que é tão difícil amar. Principalmente nas nossas comunidades, principalmente na Galut, uma pessoa que se converte, se ela fala explicitamente que é convertida, ela forever and ever convert. Ah, aquela lá é convertida. A gente é proibido de lembrar uma pessoa que se converteu, que ela se converteu. E ela deve ser tratada como judia. Tem muita gente que fala, olha, mas está liberada porque tu é convertida. Não existe outra religião. Judaísmo e a religião dos convertidos. O convertido é judeu. E o papai é Abraão Avinu. Então não permitam, pessoas dizem, ah, mas tu é convertido. Isso não é amar alguém. Isso não é amar o convertido. E a pessoa está passando por uma haverá. Amar o convertido. Tá certo que ele não é mitzvah receber um convertido, mas a mitzvah é amar. E isso é muito difícil. Quando pode falar. Sabino, tem uma passagem no Talmud que é em Bamexat, que foi inclusive, que diz assim, que fala, discutir a proibição de oprimir o convertido, destacando que o assédio verbal e a lembrança do seu passado são severamente proibidas.
É exatamente o que tu acaba de dizer. Pessoas que falam, ah, mas ele era goi, agora é judeu, como é que pode? Ele fazia aquilo, agora não faz mais. Uma pessoa que magoa um convertido está passando por três transgressões proibidas da Torá. E é proibido você fazer um judeu ficar com a bochecha vermelha, passar vergonha. Sabe por quê? Você está matando aquela pessoa. E aí você está passando a transgressão de não matarás. É muito sério isso. Então, o estrangeiro, a gente tem que amar o estrangeiro, porque a gente também foi um guerreiro no deserto. Ou seja, eu sempre falo que o povo judeu é um povo de convertido. Sabe por quê? O pai do judaísmo, Abraão Avinu, se converteu. Depois, eles foram para o Egito. No Egito, ninguém usava estraume, peiote, ou comia badates, ou, ou ia estudar com o mais grande rabino no Gianópolis, ou no Bom Retiro, ou em Mecharim, ou Benebrado. Lá no Egito, todo mundo até comia coisas proibidas. Estava assimiladíssimo. O que Hashem fez? Tirou com mão forte o povo e trouxe para receber a Torá. Quando recebe a Torá, as pessoas fazem um pacto. E aí elas realmente se convertem ao povo de Israel. Elas se tornam, deixam de ser uma nação, um povo, e se tornam uma nação com a Torá. E quando vão entrar na terra de Israel, o que acontece? Eles vão ter que fazer Brit Milá e vão ter que realmente fazer mikveh, tevilá. Ou seja, toda a história do povo de Israel, às vezes também tem vira-lá. Então, uma pessoa que diz que é muito pedigree, primeiro, judeu não é cachorro, não é cão, tem raça. Infelizmente, a gente vai ver, por causa das perseguições, que a gente precisou se fechar. Mas o povo judeu, ele não é uma raça. Tem que casar. Não é um dálmata que tem que casar com um dálmata. Se o dálmata casa com um pitbull, vai ser uma mistura. A gente não tem isso. E tem judeus de todos os lugares, de todas as etnias. Sefaradi, Ashkenazi, etíope. A gente é parte do povo de Israel. Lógico que um judeu só pode casar com uma judia, ou uma judia pode casar só com um judeu. E não é só casar, o casamento. Uma pessoa que não é judia e vai casar porque quer se converter porque quer casar com fulano ou ciclano, não é uma conversão correta. Ela está trazendo maldição para ela própria. Então, uma pessoa que se converte ao povo de Israel, ela precisa entender que é o lado espiritual. E Hashem não quer que ninguém se converta, porque todo mundo tem a sua missão. Todos os povos têm sua missão. E não é fácil ser judeu. Vocês que digam. O que eu faço qual é a fala que eu falo? Quem já passou por mim, eu já falei. Né, doutora Ani? Né, Erika? O que eu falo? Dá tempo de cair fora. Não falei isso? Ainda dá tempo, ainda dá Eu não tempo. falei isso? Falou. Falei, Rívita. Cheguei Falou. assim, ainda dá tempo. Olha, ainda dá. Olha, depois disse que eu não te avisei. Eu aprendi isso do Rabino Mois, ele é meu rabino, então a gente vai dizer uma coisa bem interessante disso. Porque é muita responsabilidade. Aí depois que entrou no time do Flamengo, não dá mais para sair. Uma vez Flamengo é sempre Flamengo. Eu não sou flamenguista.
Só para vocês entenderem que uma vez dentro não dá mais para sair. Não dá para ser ex, né? A alma é uma coisa muito séria. Então, Bom, né, Rabino? Que não dá para voltar mais. perdão. Que bom que não dá mais para voltar, porque a gente chega a um ponto que não tem mais para onde você ir. Quando você conhece o judaísmo, é isso e acabou. É isso, mas por isso muitas pessoas. Eu tenho amigos, alunos que estiveram aqui na sala há 5 anos, 6 anos atrás, que estudavam, eram pessoas sérias. E olha o meu erro, eu não vou fazer nunca mais isso. Aluno com aluna, porque eles são religiosos, mas está morando um lá no Brasil, outro está em Portugal. Ele vai vir para Portugal. Vamos fazer Shidu. Então, eu tenho a mesma fé. Fui fazer isso, me arrependo até hoje. Primeira coisa que eles fizeram, desligaram a câmera, saíram do grupo e, tiraram a kippah, foi embora. É uma tristeza muito grande. Por isso, no judaísmo, é proibido uma pessoa que está querendo se converter ficar falando, a gente, a gente sinaliza, mas a gente tem que entender que precisa terminar uma coisa para começar outra. Porque se começa a ficar tudo muita coisa. É maravilhoso, tem que pensar fazer família. Mas a prioridade é estudar a Torá, terminar o processo, e terminou o processo, esperar, terminar, e depois casamento. Conversar não tem nenhum problema. Agora, o meu erro foi que eu juntei os dois. Nunca mais. Eu olho com uma tristeza, gente. Eu confesso. Tomara que ele veja essa aula. Porque a pessoa ficou tão sequelada que largou a fé de Abraão, Isaac e Jacó. Olha que tristeza. Então, Talvez seja porque não entendeu o conceito do judaísmo, ou não chegou naquele ponto de compreender tudo que o Senhor transmitia para a gente. a gente nunca sabe, conhece o coração de uma pessoa. Eu não tinha Por alma mais que Realmente. não conhece. Eu garanto que pela pessoa que estão. Eu conheço pessoas, tenho alunos aqui que frequentam sinagoga 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E a gente vê pessoas que na frente delas se convertem. E a gente pergunta, poxa, mas por que elas se converteram? Ela não sabe nada. E essas pessoas, cadê? Depois de 1 ano, ou até alguns meses, elas somem da sinagoga. É verdade. Aí Triste. depois. Mas sabe, Beatriz? É triste. É Mas a gente triste. tem que dizer, a gente tem que dizer Baruch Hashem. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estão preparadas. Elas conseguiram ter o que elas queriam era um papel de alforria para a sociedade. E aluno meu não tem isso, não. O aluno meu, Magno, tem que ter Emuná em Akadosh Baruch Hu, Daniel. Aqui. Tem que ter conexão com a Kadosh Baruch Hu. Tem que ter a alma judaica. Isso, alma judaica. Tem que ter a alma judaica. Tem que saber que no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. E que não é o rabino, não é o fulano, não é o ciclano, é a Kadosh Baruch que vai proporcionar tudo para chegar o momento certo. E cabe a gente que ter fé. Ter fé. E esse é o símbolo dos filhos de Abraão. A fé. Então, por isso que eu falo, não, quem quer fazer conversão fast food, não flash, não é comigo. Mas ele é muito liberal, vai lá com o Rabino Franco que ele resolve. Vai perder tempo. Vai perder muito tempo. Porque eu não vou. Porque, primeiro, se for fazer uma coisa rápida, eu vou estar queimando pessoas sérias que passaram 2, 3 anos.
Você acha que eu não penso nos meus alunos lá no Maranhão, lá em São Paulo, lá em Manaus, que estudaram, que fizeram tudo de uma forma séria, que cumprem Torá e Mitzvot? Porque se eu for fazer uma coisa rapidinha, vai queimar todo mundo. Então, eu prefiro não aceitar essa pessoa, que essa pessoa estude 1 ano, 2 anos, o tempo que for, e que se conecte com as coisas da Torá, como todo mundo aqui tem, quem quiser falar, fale, mas um convertido ele tem que ser sincero. Um convertido ele tem que ser sincero nas suas convicções. Rabino, eu quero Torá, eu quero abraçar Hashem. Rabino, eu quero aprender a rezar. Rabino, o que é preciso para eu botar o tefilim? Rabino, o que é preciso para eu saber as rezas? Rabino, eu não tenho Brit Milá. Quantas pessoas aqui na sala conversaram comigo? O que eu expliquei? Você tem que fazer isso, isso, isso. Aliás, Mazal Tov, Juliano. Você fez Brit Milá. É muito difícil a tua idade. Eu estou muito orgulhoso. Então, cada um me dá muito orgulho, porque eu sei que é um processo. Eu me lembro quando um aluno meu lá em São Paulo, que tinha 58 anos, quando ele fez Brit Milá. E eu me lembro, eu estava lá em São Paulo visitando, e tudo se fechava, não estava dando. No último momento, eu estava descendo as escadas do apartamento dele, da casa dele, e ele recebe um telefonema do Rabino. E eu tinha levantado um telefonema, falado com o Rabino e tal, tal, tal. Tudo se fechava. Eu já estava indo para o aeroporto, Beatriz. Quando eu estava pegando a minha mala, toca o telefone dele, era o Rabino, responsável para fazer o Brit Milá. Aí ele fala, marca um dia depois que eu ia partir para vir para Portugal, para ir para Portugal, Portugal para Israel, marca o Brit Milá, e ele desliga o telefone, Rabino, não estou entendendo, é um milagre, olha. No final ele fez, hoje ele já está numa outra situação. Mas se precisou passar pelaquela fase. Ele precisava passar por aquela fase para depois topar fazer. Ah, Rabino, não tenho ajuda, não sei. Vá para uma comunidade mais próxima, mais forte, que uma andorinha sozinha não vai adiantar, está perdendo tempo. A pessoa que quer se converter, ela tem que estar dentro da comunidade. E eu acho que tem tudo a ver isso. Um convertido tem que ter relacionamento com uma família judia, tem que conhecer o povo. O que adianta ser? Isso é o grande problema hoje dos messiânicos. Se veste como judeu, bota peiote, barba e tudo, mas ainda, por dentro ainda tem glória a Deus, aleluia. A gente até, a gente até conhece. Sabe aquele olhar Rabino, açucariado? Aí você diz Rabino, assim, ih, rapaz, isso aí é messiânico. quero lhe contar uma coisa para os colegas que não deu tempo de contar na volta em Israel. Tinha umas senhoras que pareciam judias assim, ortodoxas, observantes, que vieram da Alemanha para rezar pelos soldados depois do 7 de outubro. E elas foram legais comigo, porque né, eu estava muito carente, insegura ali, antes, nos dias que antecederam. Chegou no aeroporto, aí deu uma coincidência de eu encontrar elas no Ben Gurion. Aí, no final de tudo, elas me disseram, porque Jesus vai voltar. Cara, elas são. Que eu entendi Messiânica. que elas eram messiânicas, né? Então, esse é o grande problema da nossa geração. As pessoas até sentem uma atração para o judaísmo, mas elas não têm o Yiddishkeit. Olha a palavra. Yiddishkeit em Yiddish
mas isso é tradução à essência judaica. Rabino, e é por isso que nós, eu, o Tiago e o André, ficamos tantos anos tentando cumprir o judaísmo dentro de casa, porque as portas que nos eram abertas, digamos assim, eram dos messiânicos, e eles é igual aos evangélicos, que é de onde nós não queríamos estar mais. Então, nós tivemos essa dificuldade grande, e é Mas através do a Senhor gente agora que a gente começou, está conseguindo. a gente, minha querida aluna e meus alunos, que vos fala é só um ser humano. Teimoso, sonhador, birrento, que briga pra caramba. Brigo, hein? Eu sou aquele clássico marroquino que briga mesmo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que Hashem, ele, se uma porta não abriu, sabe o que que vai abrir? É uma janela. E às vezes é pequenininho. E ali você vai ter que passar. Com muita dor. E quem sabe, cada um tem sua história. Eu até falei uma vez, e não tenho vergonha que está gravado, vai pro YouTube. Eu tenho um mérito de ver pessoas nascerem no judaísmo. Não é uma nem duas, são várias. Mas não é eu. Eu não faço conversão. Eu sou só ainda uma pessoa que tento ajudar, porque eu também vivi. Mas se eu faltar, a Shem vai mandar outras pessoas. Vocês estão entendendo? E a nossa fé é imbalável em Akadosh Baruch Hu. Por isso, Beatriz, uma conversão tem que ser feita aqui em Israel. Porque uma conversão que é feita aqui em Israel é o diferencial total de uma conversão que é feita em Lisboa ou no Brasil. Você vê isso gritando. Você pega as pessoas que fizeram em Portugal e pega as pessoas que fizeram em Israel. Como é que as pessoas que se fizeram em Israel se comportam judaicamente? Aí você pega uma pessoa que foi lá para preencher, para pegar papel em Lisboa ou no Brasil. Você não vai achar a mesma coisa. Então, se não aconteceu em São Paulo, ou no Brasil é problemático que tem um decreto, mas em Lisboa é porque a gente está preparando coisas muito melhores. Isso eu falo todos os meus alunos em Portugal, todos os meus alunos que estão estudando. No tempo certo. Minha preocupação não é mês que vem te levar para um Beidim, que isso é consequência, isso é parte de uma estrutura. A minha preocupação é fazer vocês ser judeus. E essa missão, infelizmente, se a gente tivesse nascido como judeus, papai e mamãe, eles iam passar. Mas a maioria das pessoas não tiveram essa criação. Então, cabe os rabinos ensinar. E também as pessoas que casarem tivessem os filhos, os seus netos, ou às vezes a gente não tem condição, né? A vida é difícil, mas ter pessoas dentro da sinagoga que pode ajudar. Eu me lembro que em Manaus eu tive mães, uma mãezinha, Messorte Pazuello. A Rita chegou a conhecer. Não sei se a Rita chegou a conhecer ela. Ela não teve filhos. Mas ela dizia muitas vezes: você é o filho que eu não tive. E eu me comportava tanto como um filho. Na mesa, ela botava comida para todos e botava na mesma proporção para mim. Ela abraçou. Ela amou. Entende? Ninguém está isento. Por isso é importante a gente amar a Torá. Amar o estudo da Torá. Ser Benadão. Benadão em hebraico? Ser gente. Como a gente lembra como é o nosso pai. Tu tem que ser gente.
Antes de qualquer coisa, tu tem que ser gente, tem que ser uma pessoa honrada. Porque não adianta estar todo montado na tumba, como fala em Hakitia, e fazer as coisas erradas. Como eu sempre falo, nem todo mundo que tem barba grande é rabino. Pode ter comido um cavalo e a cauda ficou para fora. Por isso, e também confiar só em Akadosh Baruch Hu. Não é no Rabino Abraão, não é no Rabino do Abad, não é no Rabino. É Akadosh Baruch Hu. Lógico, a Hashem vai enviar as pessoas. E a gente sente quando o estudo da Torá. Então, tudo tem seu tempo. No judeu, uma pessoa que se converte, ele tem que entender que ele tem que aceitar para si o Kabbalah. A pessoa, quando termina o processo, ela levanta e o rabino vai dizer: repete comigo, eu aceito sobre mim o recebimento da Torá, das mitzvahs positivas, negativas, todos os costumes bons e ruins do povo de Israel. Estão fazendo parte. É uma responsabilidade. E não é meia. Eu aceito a Torá, escrita a Torá oral. Senhores, é muito sério. Por isso eu falo: ser judeu é uma responsabilidade. E quem não quer, está perdendo tempo. Isso não dá tempo. Sheilot, perguntas. Ficou claro? Ficou. Qual foi? O que ficou a dificuldade hoje? O que você achou difícil hoje, Beatriz? Ou o que você achou melhor nessa aula? Foi interessante. Muito interessante a aula, não é? Ah, só as três partes da mitzvah, Da ainda Berahá. da Berahá, ainda estou complicado. Ainda, opa, tem aqui uma coisa a passar. Essas três Então, partes ainda não tenho bem assimiladas, no sentido de compreender e localizar. então vou fazer um desafio aqui. Carla, Olivia, ou as duas, no finalzinho da aula ou no meio da semana, vão conversar com a Beatriz, ou a Rívia, quem for, quem tiver, sentir que pode ajudar a colega, explicar direitinho, porque conversando mulher com mulher se conversa. Olha o recado. E aí é melhor. Aí vocês estão fazendo uma parte muito boa de mim, é continuar a minha Torá. Porque meus alunos são um pouquinho de mim, e eles vão, no futuro, ensinar também. É que é isso que eu quero. Viu, Beatriz? Quando tiver forte mesmo lá na sinagoga, então, eles falam, olha, meu rabino me ensinou assim, assim, é assim, assado. E aí você vai poder levar a Torá. Deve ser, sabe? Tá bom? Tá Então bom. fica, quem queira, a esposa do Juliano, ou quem que for, conversa com a Beatriz, ou a Fico grata. Rívica, e vai ficar muito legal. Perguntas, Luiz! Cadê o Luiz Levi? Luiz Oi, Levi. Rabino, estou por aqui. O que foi bom Estou dessa por aula? aqui. Olha, essas, as três brahot, né, que o senhor falou, eu sinceramente não tinha me atido a isso, né, dessa importância, né, apesar de a gente fazer rezar todo dia e tudo, Vira automático, né? vira automático. Eu não tinha percebido essa sobre isso, né, e que todas as suas colocações elas são sempre embasadas no espiritual, não só na letra fria da lei, né? Nem na letra fria das brahot. Então, isso, sem sombra de dúvida, é muito legal, muito importante. O Shidor também, né? Muito legal. Eu já sou casado com uma judia, né? Você sabe. E depois, obviamente, que esse é um tema que, por eu já ser casado, eu não me intero muito, né? Então, foi bastante engrandecedor a questão também da pureza familiar.
Isso a gente já sabe, né? A gente, Pera aí, Lívia, não vai embora. mas é Olha, um sabe. Pode falar, eu Rabino, vou, desculpa. eu vou falar uma coisa. Eu vou fazer um breaking news aqui. Uma revelação. Não é chá da revelação, mas é uma revelação. Chá da revelação não dá, né? Nem estou esperando filhos. Gente, existe um livro que eu acho que é o momento certo na hora certa. Eu vou falar de Tefilá, faz parte de tudo. Tefilá, Hagim, a gente vai estar agora em Shavuot, recebendo a Torá. Lembre-se, todo Shavuot uma renovação. Para muitos aqui é o primeiro Shavuot, É verdade. oficialmente. Oficialmente é. Oficialmente. A alma judaica Sim. é muito especial. Tem que estudar a Torá, tem que, tem que estar se conectando com a Hashem. Mas eu quero, de fato, dizer que a gente também vai estudar esse livro. Ish Veishá. O que é isso? Guia do casamento, da pureza familiar, como um homem, uma mulher deve se preparar. Já estou casado, como é que eu vou ter contato com meu esposo? Às vezes, um relacionamento de 1 ano, 2 anos, 10 anos, esfria, né? Os nossos sábios pensaram até nisso. Eu, quando eu dei imagina, geralmente o rabino dá para os homens aula e a rabanita dá para os homens, ou a rabanita dá para as mulheres a aula. E eu fui para a Etiópia e eu levei esse livro. Eu tive que dar aula para as mulheres. Como é que vai dar aula de pureza familiar em temas tão delicados? A Hashem me deu até sabedoria para, em inglês, poder explicar com recado. E a Hashem me preparou para poder dar essa aula em português. Então a gente vai, a partir da semana que vem, a gente vai pelo menos estudar 15 minutinhos sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão ficar. É uma pincelada, porque depois que vocês, né, casarem, tiverem a rabanite de vocês, é uma introdução, vamos falar assim. Eu não vou dar aula do livro todo porque não tem como. Detalhes muito, muito profundos. E eu preciso ter, as mulheres precisam ter uma rabanite. Mas é importante vocês terem, pelo menos, o conhecimento, tanto os homens como as mulheres. É como eu falei, o povo judeu precisa ter santidade, até no ato do sexo. É muito importante. A minha vontade. Vamos falar agora. Hoje é 9, né? 9 de junho. Daqui um mês eu estou viajando, gente. Eu vou ficar uma semana fora. Ou seja, no dia 9, deixa eu ver aqui. Dia 9 de junho, eu viajo. Vai ser terça-feira. E no dia 14, que é a nossa aula, eu vou dar essa aula de Roma. Nossa aula vai ser em Roma. Dia 14 de julho. Ai, 14 de julho. Todo esse mês vai ser em Israel. E dia 14 de julho em Roma. Eu vou passar, chego na Itália dia 9 e volto para Israel dia 15, na segunda-feira. Eu vou ter algumas coisas para resolver em Roma. E Bezat Hashem vai somar mais aulas que eu dei no Quênia, no Brasil, na Etiópia, na Polônia. Quem estudou comigo em tantos lugares já sabe que é gostoso, né? E agora Bezat Hashem, guardem, e dia 15, dia 14 eu vou dar essa aula de lá. Por que eu vou dar essa aula de lá? Porque eu poderia até tirar umas férias, né? A gente vai tirar esse dia. Não vou fazer isso. A gente tem uma meta. Eu quero que vocês aprendam e cada momento é importante. Tá bom? Então, estou avisando com um mês de antecedência para que vocês não se preocupem
O horário vai ser o horário lá da Itália. Chegou aquele momento que todo mundo gosta, né? É o momento de dizer tchau. A Rita que fala. Ela que é do tempo, ela é do tempo do João Soares, né? Assim, Boa. foi bom, né? Foi bom para vocês? Foi bom para mim. Tem dúvida, Bom, gente? muito bom. Excelente. Então, domingo que vem, no mesmo bate-horário, a gente vai voltar a falar essas coisas. Por favor, revejam a aula, tá gravado, vai ser editada bonitinha, vai estar lá no canal. Curtam, espalhem, compartilhem. Realmente essa é que vale a pena compartilhar, porque a gente está falando da Torá aqui do chá, né? Se a gente muda alguma coisa na nossa vida, em algumas 2 horas, imagina as outras vidas que a gente pode ajudar, levar a Torá aqui do chá. Hag Sameah, muita luz da Torá, para que a gente possa continuar estudando. Tá bom? Um abraço. Cadê o Abraão? O Abraão tá bem? Tá bem. Manda Tá um ali abraço tirando pro uma pai. soneca. Diz que eu tô com saudade dele, que a gente tem que radrear. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Rabi. Tchau, Rabino. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, Rabino. Shavuot Tov. Shavuot.